Olá, pessoal, muito boa noite. Como é que vocês estão? Boa noite, todo mundo. Esperando aqui um pouquinho o pessoal entrar. Olá, Anoca, que estava na primeira edição da live, né, também. Bom, pessoal, vamos lá, né? Vou contar um pouquinho a história. Boa noite, Nath. Contar um pouquinho a história dessa live aqui. Por que eu tô fazendo ela novamente, né? Essa live eu fiz uma live exatamente sobre esse tema, né? De como melhorar a sua leitura de livros teóricos há alguns meses. E aí o que aconteceu, né? Essa live acabou não ficando salva. Só que esse tema da leitura de livros teóricos, né? Como melhorar minha leitura, como é que eu consigo compreender melhor, absorver melhor aquilo que eu leio. Tudo isso é algo que volta toda hora na minha caixinha de perguntas no Instagram. As pessoas me procuram para conversar sobre isso. Então eu achei que seria muito útil repetir essa live, né? E tentar de algum modo deixar essa live aí também para vocês registrada, para que vocês possam futuramente voltar a ela ou compartilhar com os amigos, enfim, né? Aproveito já para deixar registrado aqui Tia Diva, que foi minha professora de português, maravilhosa, tá aí também me assistindo, inspiração. E aí, pessoal, o que eu quero falar de início, né? Antes de começar a entrar propriamente no nosso assunto, é convidar todos vocês para uma super aula, né? Uma masterclass a respeito do tema como montar a sua rotina de estudos. E vejam, por que eu resolvi fazer uma aula sobre esse tema de como montar a sua rotina de estudos? Porque esse é outro tema que aparece muito para mim, né? Muita gente me pergunta sobre isso. Esse tema de como ajustar meu dia para conseguir estudar os assuntos da faculdade. Isso aí é algo que é recorrente, meus alunos sempre me perguntam. Então eu resolvi fazer uma super aula sobre esse tema também. Anotem na agenda de vocês, a aula vai ser no dia 14/12, né? Então daqui a 15 dias às 8 horas. E aí logo mais eu vou dar mais algumas informações aí no meu perfil para que vocês, enfim, saibam, né, mais a respeito dessa aula, a respeito de como montar a sua rotina de estudos. Me lembro que quando eu abri uma caixinha de perguntas esses dias também no Instagram, apareceu muita gente dizendo que um dos grandes desafios atualmente era montar a rotina de estudos. Então nós faremos essa aula a respeito desse tema logo mais, tá bom? Então vamos começar aqui a falar sobre o nosso tema da leitura de livros teóricos, né? Primeira coisa, quando eu falo de leitura de livros teóricos, pessoal, e por que eu fiz questão de frisar isso na chamada da live, né? Porque não é a mesma coisa ler um livro teórico e ler, por exemplo, um livro de literatura, correto? São formas de leituras diferentes. Então, por livros teóricos, eu estou falando aqui um livro que seja de caráter expositivo, ele está expondo a respeito de um determinado tema, de uma forma que busque, e veja, essa é a intenção do autor, transmitir para você, né, um determinado conhecimento e que você absorva esse conhecimento. Então isso é algo típico nisso que a gente chama de leitura de livros teóricos. E a leitura de livros teóricos, muitas vezes, ela é feita com uma finalidade específica, né? A gente lê livros teóricos buscando alguma coisa. Então é sobre este tema específico da leitura de livros teóricos que eu quero tratar com vocês na live de hoje, né? Antes de começar essa nossa live entrando na leitura de livros teóricos, eu preciso deixar uma coisa muito clara aqui registrada para vocês. A gente não consegue apreender com a profundidade necessária um livro de caráter teórico se nós não tivermos um imaginário bem formado.
E o que é que eu quero dizer com isso? Olha, pessoal, é muito mais fácil entender uma doutrina jurídica, é muito mais fácil entender um livro de filosofia se você é capaz de uma certa atividade imaginativa. Então, o primeiro convite que eu faço para vocês e a primeira ressalva, né? Talvez o primeiro aviso aqui é o seguinte: se você está buscando aprofundar a sua leitura de livros teóricos, paralelamente, eu recomendo a vocês que mantenham uma rotina de leitura de literatura. Especialmente porque eu sei que muita gente aqui são pessoas que estão aí começando na vida, né? Na vida, isso que a gente chama de vida intelectual. Tá buscando criar uma rotina de leitura e de estudo. Então é de fundamental importância que vocês tenham uma rotina paralela de leitura de literatura. Na nossa aula sobre rotina de estudos, eu vou explicar direitinho para vocês como é que a gente organiza nossas leituras ao longo do dia, né? Quanto tempo de leitura eu devo fazer de literatura e qual o melhor horário para isso? Quando é que eu vou ler uma leitura simplesmente por curiosidade, por divertimento? Vou falar um pouco sobre isso na nossa aula específica a respeito aí do tema de rotina de estudo. Mas eu gostaria de frisar isso. Então, se você não tem hábito de ler literatura, o que é que eu oriento agora, né? Segue, né, lá a Tatiana Feltrin no YouTube. Segue o professor Rodrigo Gugel, que está aqui no Instagram, também está no YouTube, né? São todos professores que vão tratar e indicar temas de literatura que vão ser fundamentais para a compreensão de vocês de livros teóricos, tá bom? Então formem esse imaginário inicial, isso é fundamental para ser feito paralelamente à leitura dos livros teóricos. Muito bem, se eu estiver olhando para baixo, que eu estou consultando aqui as minhas anotações, eu digo que eu não faço live nenhuma, aula nenhuma sem as minhas anotações. Essa é a recomendação que eu faço para todos os meus alunos, né? Pois bem, pessoal, com base em que, né, eu montei essa nossa live, né? De onde é que eu extraí as ideias e a estrutura geral para tratar desse tema da leitura de livros teóricos com vocês? Existem 2 livros aqui que estão aqui comigo que eu recomendo muito para quem se interessa sobre esse tema de leitura e estudo. Um primeiro livro aqui, certamente muitos de vocês já conhecem, se chama Como Ler Livros, do Mortimer Adler, né? Então esse livro aqui eu já indiquei na primeira live sobre o tema e volto a indicar porque é um livro que realmente ele é fundamental para quem quer aprofundar nas técnicas de leitura. O Adler traz aí uma série de técnicas que eu vou apresentar para vocês aqui também. Um outro livro que eu indico muito é A Vida Intelectual, do Sertillanges, né? Esse é outro livro que trouxe para mim aqui muitas reflexões que eu quero compartilhar com vocês a respeito do tema de leitura de livros teóricos. Então, falando especificamente sobre a leitura, pessoal, eu presumo que todos vocês que estão aqui, né, numa live a respeito do tema leitura de livros teóricos, já dominam, né, de algum modo, aquilo que a gente chama de leitura elementar. O que é uma leitura elementar? É o domínio das regras gramaticais da língua portuguesa. Então, é alguém que, lendo um texto, sabe identificar a qual pronome, né, a qual substantivo aquele pronome se refere. Ele é alguém que sabe identificar o que é um substantivo, o que é um adjetivo. Então, olha, se você não domina bem as regras de leitura elementar, você vai ter uma dificuldade extra na hora de ler os livros, né? Pensem, por que às vezes a gente tem tanta dificuldade em ler, por exemplo, em inglês? Porque nós muitas vezes, não dominamos a leitura elementar de uma língua estrangeira. A gente não domina aquela gramática, aquela sintaxe, né? Então, é importante que se você sente que você tem uma deficiência em leitura elementar, e vejam, não é problema nenhum, não é vergonha nenhuma a gente admitir que tem uma deficiência e buscar, né, resolver essa questão. Então, se você identifica que tem uma dificuldade com leitura elementar, não domina bem as regras gramaticais, eu recomendo a você que procure, né, um dos cursos de português que existem aí na internet, volte a estudar um pouco de gramática elementar. Isso tudo vai ajudar você
a compreender melhor os livros. Sem a base da leitura, que é a leitura elementar, a gente não consegue aprofundar no entendimento mais complexo, né, teórico, a respeito desse livro. Muito bem. Quando a gente fala de leitura, a gente sabe que existem duas razões pelas quais a gente lê alguma coisa, né? Uma primeira razão é aquela leitura pela simples curiosidade. A gente muitas vezes lê um determinado tema porque a gente acendeu uma centelha dentro de nós de que aquele tema é um tema interessante, né? É um tema que pode nos agregar. E aí, eu pergunto a vocês, né? Será que vocês descobriram qual é o foco do interesse de vocês? E vejam, essa pergunta não é trivial, porque é muito comum que a gente encontre hoje em dia muitas pessoas que não sabem quais são os seus hobbies, por exemplo. Pessoas que não sabem do que gostam. Então, se você ainda não identificou qual é aquele assunto que te move na curiosidade, é importante que você avalie também como é que está a sua rotina, né? Em que sentido? Olha, será que você não está aí também no excesso de informações, né? Um consumo excessivo de informações, seja da televisão, das redes sociais, né? Do YouTube, e esse consumo excessivo não lhe permite que você esteja atento àquilo que realmente desperta o seu interesse? Então isso é algo importante. O que é que eu recomendo a você? Eu recomendo que você sempre mantenha uma leitura por curiosidade. Uma leitura de um tema que te atrai genuinamente. É um tema que desperta a sua atenção. Em que momento você vai ler esse tema? Eu sugiro, veja, que a leitura por curiosidade, essa leitura, poxa, eu queria compreender aquele autor, né? Eu queria entender o Eric Feiglin, eu queria entender o Paul Johnson, o John Finnis, né? Não sei. As pessoas têm múltiplos interesses. Se você tem esse tipo de curiosidade, se você está movido por isso, separa ali, eu gosto, tá? 15 minutinhos depois do almoço, que é aquele momento em que normalmente as pessoas têm, normalmente se tem esses minutinhos. Não precisa ser muito tempo, marca no relógio, aqueles 15 minutos que vão ser o tempo de você dar vazão à sua curiosidade, ao seu interesse. E é um tempo em que você vai poder ganhar mais força espiritual, intelectual, né? Para que você possa concluir o seu dia com mais alegria mesmo. E é verdade, quando a gente estuda algo que a gente gosta, naquele momento específico, naquele momento, né, do intervalinho, a gente consegue terminar o dia mais feliz. Então, eu sugiro essa leitura por curiosidade. Eu tenho as minhas leituras por curiosidade, né? Atualmente, eu estou lendo um livro que está tratando de temas da psicologia, da neurologia. Bom, tem a ver com a minha área de estudo? Não, mas eu leio ali naquele espacinho, é algo que me interessa, que vai repousar a minha mente. E veja, repousa a minha mente sem que eu esteja no ócio, né? Às vezes a gente passa muito tempo no feed lá do Instagram e perde aquele tempo que poderia ser um tempo para que você se dedique a algo que você efetivamente se interessa e vai fazer você crescer espiritualmente, intelectualmente. Então, sei lá, às vezes a gente se interessa pelo tema da beleza, lê lá o Roger Scruton, né? Aquele livro Beleza. Enfim, o tema da estética. A gente pode ter momentos de pausas no nosso dia para uma leitura que seja uma leitura por mera curiosidade. Tudo bem. Agora, existe um segundo tipo de leitura, uma segunda razão pela qual se lê. E essa segunda razão pela qual se lê é aquilo que eu chamo de leitura pragmática, né? Você vai ler para escrever um trabalho de TCC, você vai ler para escrever uma monografia, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, ou você vai ler para aplicar em uma prova. Nesse caso específico, pessoal, em que a gente não tem uma leitura que é propriamente aquilo que a gente chama de leitura movida pela curiosidade, mas é aquela leitura que nós somos movidos a ela em virtude de uma necessidade externa, nós precisamos ter alguns tipos de estratégias para a escolha desse livro, né? Dessa leitura.
Por quê? Porque o nosso tempo de leitura, ele é curto, né? Todos nós aqui temos cotidianos que passam rápido, né? A gente tem um ritmo de vida acelerado. Então a gente precisa escolher muito bem aquilo que a gente vai ler, né? Isso é imprescindível. E como é que a gente escolhe um livro, né? E aí eu já passo para o primeiro ponto, eu diria o primeiro método de leitura que nós vamos abordar aqui. É aquilo que eu chamo de leitura inspecional. Ora, o que é a leitura inspecional? A leitura inspecional é aquela leitura, né? Inclusive é um método que é trazido pelo Mortimer Adler nesse livro. É aquela leitura que vai te possibilitar, em primeiro lugar, entender se aquele livro é para você, ou seja, né? Este livro é adequado às minhas finalidades, né? Este livro se adequa àquele tema que eu desejo pesquisar. É isso que a leitura inspecional serve, né? Essa é a finalidade dela. Então, como é que a gente faz uma leitura inspecional? Como é que eu olho para um livro, né? E consigo entender se aquele livro é para mim? E veja, isso serve também para aquilo que a gente chama de leitura por curiosidade, né? Claro, porque você pode ter uma leitura por curiosidade, mas pode ser que aquele livro não atenda a sua curiosidade. Então, nesse caso específico, é recomendável, é claro, que você aplique esse tipo de método também. Então, o que é que eu sugiro que você faça na leitura inspecional, né? Inspecional de inspeção mesmo. O que é isso? Em primeiro lugar, você vai ler com cuidado o título do livro, né? Muito bem, tenho aqui o livro A Vida Intelectual do Sertilanjo. Eu sei que eu não vou encontrar aqui lições de gastronomia, certamente. Esse livro trata de um tema específico, só vou lê-lo se eu tiver um interesse específico naquele tema. Muito bem. Depois de ler com atenção o título, tentar entender o que ele fala para mim, eu vou tentar, né, dar uma olhada, vou ler ali as orelhas do livro. Não precisa, professor, é bom mesmo, Lê a orelha do livro, lê a contracapa do livro, veja, né, observe a data da edição, de quando é que é essa edição, né? Porque às vezes a gente tem interesse num tema, mas o livro é um livro que foi escrito em um contexto, talvez histórico, que não lhe interessa especificamente, pode ser, né? Isso não é pré-requisito, mas você vai olhar lá a data da edição. Onde é que eu olho aquela data da edição, onde o livro foi publicado? Olha, normalmente existe aqui, né, nessa partezinha, ele traz todas as informações editoriais do livro. Eu sugiro que você dê uma olhada nisso. Em seguida, depois de olhar tudo no que concerne a estrutura física do livro, né? O título, capa, contracapa, vai lá no índice, no sumário. É incrível a quantidade de pessoas que começam o livro sem ler um sumário. Não, você precisa ler um sumário. Qual o objetivo da gente ler o sumário? Em primeiro lugar, entender do que aquele livro trata. O sumário vai trazer o resumo de todos os assuntos que são trazidos. Então, antes de começar a leitura do livro, dê uma boa olhada no sumário. Em segundo lugar, né, observe, então o sumário é imprescindível. O que o sumário também vai me trazer, pessoal? O sumário vai me trazer uma ideia da sequência argumentativa daquele autor, né? Então, vejam, pode ser que, né, eu que estou escrevendo um trabalho de TCC, um projeto de mestrado, um projeto de doutorado, é possível que nem todo aquele livro me interesse. Ninguém precisa ler um livro inteiro, tá? Isso não é necessário. Às vezes, se você está lendo aquele livro porque você deseja realmente aprender toda a ideia do autor, é ótimo, é recomendável que você leia, mas às vezes você está lendo aquele livro para trabalhar ele para um projeto, né, de mestrado, de doutorado, para fazer uma prova. Você vai olhar o sumário, escolher o capítulo que concerne aquele tema específico. Então, o sumário vai te permitir, né, esta visão panorâmica do livro que é tão necessária para a sua compreensão. Porque, veja, no momento em que você começa a ler esse livro,
e você já teve acesso à estrutura completa dele no sumário, você já vai ter uma ideia da sequência argumentativa do autor. Quando você estiver lendo o capítulo 3, você já sabe que ele está se preparando para tratar um determinado tema no capítulo 4. Isso vai facilitar a sua compreensão do livro. Outra coisa que eu recomendo para vocês, antes mesmo de começar a ler o livro propriamente, é procurar aquilo que a gente chama de índice. Muitos livros, né, em português, eles não têm índice, né? Mas se você pega livros estrangeiros, deixa eu ver se esse do Adler tem. Esse do Adler tem, olha só. Esse aqui tem índice. O que é um índice remissivo? O que é esse índice aqui? É a lista de todos os autores e temas tratados pelo autor do livro, e esse índice é fundamental para quem está fazendo uma pesquisa pontual a respeito de um determinado tema. Então vamos imaginar o seguinte, olha só. Imagine que você está pesquisando um autor como, por exemplo, Miguel de Cervantes, né? Não sei, você está estudando aí, está escrevendo um texto, um projeto para ser apresentado na literatura. E aí você vai procurar o quê? O Miguel de Cervantes, né? Aqui no índice, vai ver qual página o Adler trata do Miguel de Cervantes e você já vai poder pesquisar aquilo pontualmente. É incrível como o índice, que é esse instrumento formidável, né, seja pouco utilizado também pelos estudantes. Então o índice ele é fundamental para que você vá direto ao ponto, tá? Então vai olhar aquele tema específico. Olha, se você está estudando um tema como, por exemplo, ativismo judicial, né? E você pega uma determinada obra que traz, dentre diversos temas jurídicos, o tema do ativismo judicial. O que você vai fazer? Bom, você vai pegar lá aquele tema do ativismo e vai procurar no livro, né? Ativismo judicial, e vai direto naquela página. Isso vai te ajudar, inclusive, a averiguar se esse livro é útil para a sua finalidade, né? Agora vejam, professora, e o que acontece quando o livro não é para mim, né? O que eu faço se esse livro ele não serve à minha finalidade, não é aquilo que eu estou procurando? Pessoal, se esse livro não é o que você está procurando, o que eu recomendo que você faça? Recomendo que você abra uma página de Word e registre o tema fundamental de que trata esse livro, tá? Então, o que eu sugiro que você faça, quem está escrevendo trabalho acadêmico? Olha, eu gosto de abrir uma página de Word específica e digitar a qual tema aquele livro se refere. Isso é excelente para que você comece a ter uma certa facilidade de identificar temas e autores em momentos posteriores. Isso é excelente na sua... quando você vai fazer uma pesquisa específica, né, buscando escrever um trabalho a respeito de um determinado tema. Então, essa é outra dica que eu dou para vocês. Muito bem, fiz a leitura inspecional do livro. Já identifiquei do que ele trata, vi que aquele livro é para mim, identifiquei qual é a estrutura argumentativa do autor. Veja, tudo isso aqui, pessoal, é o autor te ajudando a entender esse livro. Tudo isso aqui é o autor conversando com você, mostrando para onde é que você vai, né? Outra coisa importante, leia a introdução. Muita gente diz, olha, eu não gosto de ler a introdução do livro antes. O prefácio, pessoal, isso é fundamental. O prefácio e a introdução estão ali para te ajudar a compreender aquele texto. Por que motivo você ignoraria aquilo que o autor está querendo te dizer, né? Olha a importância disso. Olha a importância do autor que está conversando com você por aquelas páginas, compreende? Ele está mostrando, olha, por onde é que você vai, do que esse livro trata. Então isso é imprescindível, tá? Então eu recomendo muitíssimo a vocês que leiam também, né, introdução, leiam o prefácio do livro. Tudo isso precisa estar sendo lido por vocês antes mesmo da leitura do livro em si. Muito bem, fiz a leitura inspecional, identifiquei que esse livro é para mim ou, né, eventualmente vi que o livro não é para mim. O que eu preciso fazer agora? Agora você vai começar a leitura efetivamente.
E o que que eu já digo para vocês de antemão, né? E falo isso com muita tranquilidade para que vocês não se assustem na leitura de um livro. A gente só consegue crescer intelectualmente quando a gente passa de um degrau para o outro. Concordam comigo? Eu não tenho como melhorar enquanto leitor se eu leio sempre aquelas mesmas coisinhas que estão naquele mesmo patamar de compreensão. Eu preciso sim dar um passo a mais. Isso significa que a dificuldade de leitura tornará você melhor leitor, né? Então não tenha medo de ler coisas difíceis, não tenha medo de ler textos desafiadores. Isso é o que vai fazer com que você seja um leitor efetivamente melhor. Essa subida de degrau que vai fazer com que você avance. O que não significa que todo texto difícil é um texto bom, tá, pessoal? Isso não é necessariamente assim. Nem todo texto difícil é um texto bom. Às vezes o autor só escreve mal mesmo. Acontece, né? Mas o fato aqui é, não tenham medo da dificuldade. No momento em que você começa a ler um livro e você começa a achar esse livro difícil, a minha sugestão para você é a seguinte: continue, tá? Não pare. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você se detiver em uma única árvore, você não conseguirá ter a visão da floresta. Então vejam, é perfeitamente possível que você termine um livro sem ter compreendido a obra inteira. É possível que você termine um livro sem ter tido uma compreensão perfeita de todos os pontos que aquele autor disse. Isso é mais um motivo pelo qual a gente não deve ter medo de ler livros porque eles são difíceis. Por quê? Porque a ideia aqui não é simplesmente aquilo que o autor diz. A ideia aqui é sobretudo o que você consegue absorver, né? A ideia não é o que você vai lembrar com perfeição em termos de argumento teórico que você vai poder explicar. Não. A ideia aqui é que você absorva aquela que é a principal mensagem do autor. E é possível que você absorva isso ainda que você não compreenda o livro inteiro. Então não há problema nenhum em ler um livro e não compreender tudo. Então, está achando difícil? Continue, né? Não pare. Isso aí eu acho que é fundamental para que a gente não fique enroscado em um determinado capítulo. Quando, vejam, o que é que normalmente acontece? Você lê mais umas paginazinhas e você diz, compreendi. Ou você lê o capítulo seguinte e você diz, poxa, compreendi aquele capítulo que eu poderia ter desistido da leitura do livro naquele capítulo simplesmente pelo fato de que eu não quis continuar a ler. Então, prossigam na leitura, né? Continuem na leitura desse livro. Muito bem. Um bom leitor, pessoal, não é um leitor passivo, tá? Bom leitor não é aquele que fica lendo o livro esperando que o conhecimento daquele livro, né, ele seja simplesmente incorporado como se você fosse sendo um copo preenchido por uma substância. Não. Um bom leitor, ele é ativo na leitura. O que significa um leitor ativo, né? Um bom leitor é aquele que faz perguntas quando ele lê. Então vejam, né? Vou dar aqui um exemplo. Quando você lê um determinado livro, qual precisa ser a sua preocupação? Bom, você vai precisar fazer algumas perguntas para o autor do livro, né? Em primeiro lugar, você vai se perguntar assim, olha, qual é a pergunta principal que move esse autor? Qual é o problema fundamental desse livro? O que é que move esse autor nesta pergunta específica? Vejam, aqui você começa a formular um tipo de diálogo com o autor, que é um diálogo ativo. Então você vai se perguntar, que tipo de questão motiva esse autor na leitura do livro? Outra coisa que você se pergunta, o livro fala de quê? Né? Isso é uma pergunta importante, porque se você olha, por exemplo,
o Certilange aqui, ele não está trazendo, por exemplo, uma receita de bolo para a vida intelectual. Não, ele está falando sobre a vocação do intelectual, o que é algo diferente. Não é um manual, né? A grande pergunta do Certilange é: o que é que consiste a vocação intelectual aqui? Vejam, isso aqui é o tipo de pergunta que ele fez, né? Então, você vai fazendo perguntas para o outro, outras perguntas, né? Que você vai fazer no momento em que você se depara com um trecho mais difícil. O que exatamente está sendo dito nessa passagem, né? Como está sendo dito? Isso tudo são perguntas que a gente faz, né, num diálogo ativo, que podem ser feitas, vejam, por escrito. Você pode ter um caderno para fazer isso do seu lado na hora que você lê, ou você pode fazer este tipo de pergunta, né, de uma maneira mais ou menos intuitiva, na medida em que você vai lendo esse livro. Outra pergunta que pode ser feita: em face de quem, contra quem este autor está reagindo? Olha que pergunta interessante, né? Esse autor está reagindo a alguém, a alguma corrente filosófica? Ele está concordando com alguém ou discordando de alguém? Olha que pergunta importante que vai te permitir ir mais a fundo naquilo que é o objetivo central desse autor. Outra pergunta que você pode fazer é: e daí, né? Ele afirmou isso aqui, e daí? O que ele quer dizer com isso a fundo? Que tipo de repercussão teórica eu vou ter se eu seguir essa linha? Tudo isso são perguntas que a gente faz que vão nos permitir entrar neste diálogo com o autor de uma maneira ativa e não de uma maneira passiva, como quem assiste a uma palestra, por exemplo. Uma leitura é sempre um trabalho, vai dizer o Certilange, né? Leitura é trabalho, no sentido de atividade. Então você vai se colocar dessa forma em face do livro, fazendo perguntas, questionando o autor, prosseguindo na hora da dificuldade, mas eventualmente anotando essa dúvida para ver se essa dúvida se resolve em um capítulo posterior, em uma passagem posterior, em um parágrafo posterior daquele livro, né? Então tudo isso precisa ser feito nesse momento da leitura. Pessoal, um bom leitor, ele também faz uma coisa imprescindível, que é tomar posse do livro. A menos que o seu livro seja emprestado de um colega, ou a menos que seu livro tenha sido pego de empréstimo em uma biblioteca, eu recomendo muito que você marque o livro, né? Então você vai grifar o livro, você vai marcar com marca-texto as partes principais, você pode fazer observações a respeito desse livro nas páginas laterais. E por que isso é importante, né? Isso é importante para que você se engaje em uma leitura que não vai te deixar com uma sensação de monotonia. Uma das dificuldades de quem lê, né, de quem está iniciando uma vida de leitura, é que às vezes a leitura ela pode parecer monótona. E vejam, né, não existe aqui nenhum tipo de evidência científica de que você aprende mais grifando, né? Não existe evidência de que você aprende mais grifando, de que você lembra mais marcando. Isso é verdade, não existe. Mas qual a finalidade de fazer isso? Deixar a sua leitura ativa, né? O Antônio está dizendo assim: é melhor de lápis. Antônio, tanto faz, né? Olha, eu não tenho pena de marcar meus e-mails, são todos marcados de lápis, de marca-texto. Se você prefere de lápis, ótimo, mas vejam, a gente precisa tomar posse do livro. Não tem ninguém vendo o que é que a gente marca, compreende? Se o livro é nosso, né, a gente tem que tomar posse dele mesmo. O livro não é um troféu para ser colocado lá na estante, né, e ficar lá repousando. Não, o livro é algo para ser consultado, marcado mesmo. E isso de tomar posse do livro vai fazer com que a sua leitura seja mais ativa, com que a sua leitura seja mais dinâmica, com que você tenha menos sensação de monotonia. Então, olha, compra esses marca-textozinhos, né? Bota nas páginas que você mais gosta.
Existem muitos livros que eu tenho aqui em casa que eu marquei eles naquelas páginas que eu acho mais interessantes, e de vez em quando eu volto para ler aquela passagem, que é uma passagem que particularmente eu gostei ou que me inspirou. É bom que a gente tenha esses autores que nos inspiram também, no sentido de que a gente pode voltar àqueles textos, aquelas obras e ler novamente, né? E aí eu sei, olha, tem muita gente que tem pena de marcar livro, né? Particularmente, e o Adler também acha isso, né? É importante tomar posse do livro. Eu também, né? Às vezes eu compro muito livro de sebo e vem a marcação do autor do livro. E eu vou dizer, não me incomoda em nada quando vem marcação do autor, não, desculpe, do dono antigo do livro, né? Quando eu compro livro de sebo e vem marcação do dono anterior, eu acho ótimo, porque ele já vai me dando pistas do que é que ele achou mais importante. Às vezes o diálogo que eu faço não é mais um diálogo só com o autor, é uma conversa com os três, né? Então eu acho que isso tudo aqui são coisas válidas. Isso torna a leitura mais dinâmica e você vai ter a oportunidade de voltar naquelas partes que são mais importantes. O que eu sugiro para você que está fazendo essa leitura para uma prova, por exemplo? Marcar o livro, tá? Marcar livro de direito constitucional, de direito penal, né? Você vai fazer uma prova aí no final do semestre. Quando você marca o livro, a sua revisão pode ser só em cima das marcações. Já pensaram nisso? Porque imagina só, você ter que revisar um livro tendo que ler aquele capítulo todo novamente, né? Então, revisa em cima da marcação. Isso é algo muito legal, muito válido para que sua segunda leitura do livro seja uma leitura efetivamente mais rápida, mais fluida, mais atenta aos pontos principais. Isso tudo é muito interessante. Inclusive, eu, né, fui reler algumas passagens desse livro para fazer essa live e reli aqui algumas passagens e fui direto naquilo que eu tinha marcado, né? Então, por quê? Porque me facilitou, eu ia fazer uma revisão, né? Eu já tinha lido esse livro. Então, esse tipo de diálogo com o livro é algo muito interessante que ajuda muito a leitura. Muito bem, pessoal. Agora, o que eu quero conversar com vocês? Então, em primeiro lugar, leitura inspecional. Por favor, ninguém aqui vai começar mais a ler livro pulando prefácio, pulando introdução, pulando orelha. Não, tá? O autor está querendo te ajudar, o editor do livro está querendo te ajudar. Você vai ler, né, isto para ver primeiro, se esse livro é para você, e segundo lugar, para absorver já de antemão, antes de começar, aquilo que são os pontos mais importantes do livro. Em segundo lugar, faça perguntas quando lê, converse com o autor, se necessário for, faça perguntas em um caderno e busque respondê-las em um caderno. Tudo isso é uma forma de tornar a sua leitura muito mais ativa, muito mais dinâmica, e marque os livros para que você tome posse dele. Quando aparece dificuldade, você vai continuar a ler esse livro, não vai parar, você vai prosseguir na leitura, porque normalmente a sua dúvida ela vai se dissolver quando você continua essa leitura. Então, continue a ler esse livro, não tem problema nenhum que você não entenda uma determinada parte, isso não faz de você um leitor menos eficiente, você pode continuar a ler. Em relação, né, a marcar a leitura para escrita de artigos e teses, alguma dica para marcar? Vamos lá, Dri, dicas para marcar para quem está escrevendo artigo e tese. Eu presumo que você vai ler um determinado artigo, né, um determinado texto, um determinado livro, quando você está escrevendo um artigo ou uma tese, já procurando alguma coisa, concorda? Porque quem escreve um artigo ou uma tese está escrevendo sobre um determinado tema. Então, o que você vai fazer? Você vai marcar naquilo o que tem conexão com o seu tema de pesquisa. Veja, o critério de marcação aqui não é simplesmente o que é relevante dentro daquele texto. O critério de marcação para quem está escrevendo um artigo e uma tese é marque aquilo que é relevante para você no texto. Percebem a diferença? Porque você está ali procurando uma resposta.
Quem lê para escrever um artigo ou uma tese precisa estar preocupado em encontrar naquele texto exatamente aquilo que vai responder a sua inquietação no trabalho, a pergunta que você formulou no trabalho. Então, isto é algo importante. Você vai marcar, destacar aquilo que conversa com o seu trabalho. E vejam, não necessariamente isso é o que existe de mais importante naquele texto, né? Pode ser que seja algo que, bom, não é o mais importante do texto, mas é o mais importante de você, porque você está lendo aquele texto com uma finalidade diferente, tudo bem? Então, esse vai ser o seu critério de marcação para quem está escrevendo artigos ou tese. Você vai marcar aquilo que responde a sua pergunta. O que eu sugiro para vocês, né, pessoal, quando a gente está lendo textos complexos? Vejam, é muito comum que textos mais densos, mais complexos, eles tenham aquilo que a gente chama de uma estrutura mais complexa, mais densa, tá? Então, textos mais difíceis têm estruturas mais complexas. Estruturas de quê? Argumentativas, né? Estruturas de organização desse texto em termos argumentativos. Então, ele vai ter um argumento, um subargumento, um contra-argumento. Isso é muito claro para quem lê muitos textos da tradução anglo-saxã. Então, quem lê textos aí, né, quem teve a experiência de ler textos da filosofia anglo-saxã entende o que eu estou dizendo aqui. É argumento, é subargumento, é sub-subargumento, é um contra-argumento. Em jurisprudência, isso também a gente encontra muito. Quando a gente lê esses textos complexos, qual é a minha recomendação de leitura para vocês, né? Quero falar um pouquinho com vocês sobre aquilo que eu chamo de método de leitura estrutural. O que é o método de leitura estrutural, pessoal? É uma metodologia de leitura de textos complexos. Em que ela consiste? Em que consiste o método de leitura estrutural? E vejam, esse método vale para textos complexos, mas claro, que vale também para textos menos complexos, né? Se ele vale para os... É aquela velha história, né? Quem faz o mais, faz o menos, né? Então, se ele vale para textos mais complexos, ele vale para menos complexos também. O que é esse método? O que é essa metodologia de leitura estrutural? Vejam, existem alguns autores da filosofia que trabalham essa metodologia, aplicam essa metodologia, né? O Ronaldo Porto Macedo Júnior, professor de filosofia e direito da USP, trabalha essa metodologia bastante. A gente tem o Vitor Goldschmidt, que era um professor de filosofia da USP, o Oswaldo Porchat. O que é o método de leitura estrutural? Ele vai se preocupar, sobretudo, em ler um texto, compreender um texto a partir da sua estrutura, da sua sequência argumentativa. Quando a gente lê um texto muito difícil, eu recomendo a vocês que façam o seguinte exercício, né? Vocês vão pegar uma caneta de vocês e vocês vão anotar o primeiro grande argumento do parágrafo. Então, vamos dizer que o primeiro argumento, né, desse parágrafo seja, por exemplo, aprenda a escutar e escute sempre, seja a quem for. É o primeiro argumento. Qual é o segundo argumento aqui que ele traz? Uma única palavra ouvida com atenção pode ser um oráculo. O que é que eu vou fazer com a minha canetinha? Ponto 1, ponto 1, ponto 1. Aquilo é o que? É um subargumento. Vou colocando isso na lateral do texto. Vocês não sabem como isso facilita, né? Estabelecer e entender a sequência argumentativa do autor facilita quando você lê textos muito difíceis, especialmente para quem lê filosofia. Então, com a sua caneta, você vai colocar a estrutura, o ponto 1 daquele argumento, o ponto 2 do argumento, o subargumento, que é o ponto, né, 2.2.1, e por aí vai. O que eu recomendo a vocês, né, aqui? O método de leitura estrutural é um método para primeiro contato com textos difíceis, especialmente textos, se a gente pensa, por exemplo, de textos de filosofia, né, textos que têm densidade teórica muito grande. Quando nós utilizamos pela primeira vez o que a gente chama de método de leitura estrutural, a gente não está tão preocupado, pessoal, em fazer uma análise crítica do autor.
E esta é uma orientação que eu dou para vocês já, né, de uma orientação geral, mas que me parece que é uma orientação muito necessária. Quando a gente está lendo um texto, nós temos que nos colocar, como eu falei, numa posição de pergunta e de diálogo com o autor, mas também em uma posição de humildade. O que eu quero dizer com isso, né? A gente precisa se abster, no primeiro momento de contato com o texto, a gente precisa se abster do nosso espírito crítico. O Sertilange, ele fala uma coisa muito interessante aqui nesse livro a respeito do São Tomás de Aquino, né? Ele diz que o São Tomás de Aquino, quando ele lia um texto, ele buscava extrair aquilo que ele via de verdade no texto. Olha que bonito. Ainda que ele não concordasse com o autor, ainda que ele não concordasse com o texto, ele procurava fazer com que aquilo que o autor falava fosse conciliado com aquilo que ele enxergava como verdade. E por que eu estou trazendo aqui a lição daquele que é provavelmente o maior filósofo, né, que a gente já conheceu, que é o Tomás de Aquino? Ora, na mesma linha de Aristóteles, de Platão, enfim, na mesma envergadura. Por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes a gente tem uma tendência de... Sertilange era atomista, né? Por que a gente tem essa tendência de crítica? E por que isso nos faz mal, né? Essa tendência crítica faz com que a gente não se preocupe em compreender aquilo que o autor está dizendo em primeiro lugar. Então, olha, pega um texto para ler, calma. Você entendeu a estrutura dele? Você fez lá a metodologia de leitura estrutural, colocando o ponto 1, o argumento, o subargumento, tentando desenvolver aquilo de uma maneira que faça com que ele seja compreensível para você? Depois que você faz todo esse exercício de compreensão, né? Esse exercício de ver se você efetivamente entendeu o texto, é que você consegue fazer uma abordagem crítica dele, né? Então, em primeiro lugar, preocupe-se em compreender. Não vá para o autor, não leia um autor, né, já com uma prevenção, uma objeção prévia por aquilo que você ouviu falar. Calma, isso pode ser feito em um momento posterior, mas só depois que você conseguiu compreender inteiramente aquilo que o autor estava querendo dizer, tudo bem? Então, essa é uma lição que o Sertilange traz aí do Tomás de Aquino, e é algo que eu acho importante trazer para vocês. Por que é importante esse método de leitura estrutural? É entender qual é o grande argumento, qual é o subargumento, qual é o sub-subargumento do autor. Por que esse método é importante? Ele é importante porque vai te permitir uma compreensão completa do argumento do autor antes que você se engaje em uma crítica. Aqui nós estamos no que o Victor Goldschmidt, né, num texto muito interessante, ele chama de tempo lógico na interpretação dos textos filosóficos. Ou seja, a gente está entrando no tempo do autor, né? A gente está entrando dentro daquilo que é a mente do autor, tentando pensar como ele. Quando a gente tenta pensar como ele, é que a gente vai estar apto a fazer no momento posterior uma crítica. Isso é importante, esse exercício de compreensão. É mais ou menos como se a gente estivesse conversando com alguém e a gente tivesse que dizer o seguinte: olha, peraí, primeiro eu vou ouvir o que você está falando, depois eu rebato, né? E eu acho que isso é algo fundamental. E por que eu também faço questão de frisar isso aqui? Porque às vezes a gente tem uma tendência, né, muito grande a ler autores cheios de preconceitos, né? Então a gente lê um autor já achando que nós sabemos exatamente o que ele vai dizendo porque eu escutei fulaninho no Instagram falando, comentando, criticando o autor. Calma, calma. Primeiro você vai experimentar, conhecer aquele autor. Em um momento posterior, você vai poder sim se engajar no exercício de crítica. Aí você vai poder colocar aquele autor dentro daquilo que a gente chama, do que o Victor Goldschmidt chama de tempo histórico. Aí você vai fazer a crítica social, a crítica histórica dele, crítica política,
né? Mas em primeiro momento, tente compreender logicamente, dentro da estrutura argumentativa, dentro de um método de leitura estrutural, aquilo que o autor quis dizer. Daqui a pouco o nosso tempo está terminando, pessoal, e eu quero salvar essa live, então não posso deixar o Instagram fechar aqui, né? Mas o que eu quero falar com vocês um pouquinho é a respeito também de como ler melhor em PDF, tá? Muita gente lê textos em PDF. O que é que eu recomendo para vocês? Como é que a gente aprimora a leitura em PDF? Em primeiro lugar, se você tiver um programa de PDF que te permita marcar o PDF, ótimo, né? Muita gente tem aquele programinha que marca. Por quê? Porque a leitura de PDF, imagina, a leitura no livro de papel, ela é uma leitura muitas vezes arrastada, dependendo do livro. Em PDF, há uma tendência natural que o seu campo visual ele se perca, tá? Isso acontece muito. Então, quando o seu campo visual, né, sua ideia de equilíbrio visual se perde na leitura do PDF, é muito grande a chance de que você se desconcentre nessa leitura. O que eu recomendo a você? Pega o seu mousezinho, acompanha as linhas do PDF com o mouse. Eu gosto, quando eu leio em PDF, em ter um caderno do meu lado para fazer anotações sobre o PDF, reproduzindo a estrutura argumentativa do autor. Eu acho isso importante, né? Reproduzir a estrutura argumentativa através do PDF, de um caderninho do lado. E vai fazendo esse exercício de não deixar, né, o seu campo visual sair. Então pega o mouse e vai acompanhando. Isso aí ajuda muito, e ter um caderno de lado para anotar. Outra coisa que eu queria falar com vocês, né, é sobre o tema aí da leitura dinâmica. Existe leitura dinâmica, né? O que é a leitura dinâmica? E aí eu acho que aí, com esse tema a gente consegue terminar essa live. Pessoal, o que é leitura dinâmica? Nada mais, nada menos do que você tentar controlar o seu campo visual para ajustar o seu ritmo de leitura. Como é que a gente faz isso? É uma tecnologia impressionante. A gente vai pegar a caneta ou o dedo, né? E vai acompanhar a leitura da linha com a caneta ou com o dedo. Se este texto for um texto fácil, você vai conseguir fazer isto com velocidade. Então vejam, o que é que eu preciso para fazer uma leitura dinâmica? Você vai precisar da caneta ou do seu dedo acompanhando as linhas. Agora, se é um texto denso, um texto difícil, você não vai conseguir compreender ele numa leitura dinâmica, né? No máximo, isso aqui vai te ajudar a manter o campo visual no texto. Por quê? Porque essa quebra de linhas, quando a gente passa de uma linha para outra, a gente perde efetivamente uma certa concentração. Mas, né, a depender do texto, isso aqui às vezes não te ajuda. Porque às vezes o texto ele precisa ser lido de forma global. A leitura dinâmica ela é muito boa para uma segunda leitura e também para revisão. Então veja, você está fazendo uma revisão de um texto que você já leu para uma prova, talvez seja uma boa coisa você ir naquelas marcações que você fez e fazer uma certa leitura dinâmica das marcações. Pega a sua caneta e você vai passando, né, a caneta linha por linha para tentar acompanhar aquela leitura de uma maneira mais rápida. Quanto mais rápido você fizer esse movimento aqui, mais rápido você vai conseguir ler esse texto. Mas mais uma vez, olha, você vai conseguir fazer isso sempre? Não, né? Não sempre. Você vai conseguir fazer isso num texto que você já está habituado a ele. Nem acho que esse é o tipo de leitura mais prazeroso que existe. Se a gente está lendo também como um prazer, né, como uma espécie de exercício intelectual, isso aí não é algo que vai te ajudar tanto. Por quê? Porque isso é uma forma mecânica de acelerar a leitura, né? Mas não é uma forma que nós podemos dizer efetivamente prazerosa, nem que vai te ajudar a compreender o conteúdo. É uma maneira de revisão, tudo bem? Então, pessoal, eu acho que o que eu tinha, né, para tratar era isso. Falando um pouquinho aqui de resumos, o resumo é sempre importante que seja feito com a sua palavra, com as suas palavras,
Então, o que é que você vai fazer? Bom, em um resumo de texto, para quem vai fazer um resumo para uma prova, para quem vai fazer resumo para quem está, né, montando a sua bibliografia para a tese, você vai fazer com as suas palavras aquilo que você extraiu de mais importante no autor. O Jordan Peterson, tá? Ele tem um texto sobre leitura e escrita de trabalhos acadêmicos e ele faz uma recomendação muito interessante. Ele recomenda que quando você termina de ler um livro ou um capítulo, você feche, não volte a esse livro ou esse capítulo e faça um resumo apenas com base no que ficou na sua memória a respeito desse livro ou desse capítulo. Ele diz que é uma forma segura de você desenvolver a sua inteligência, porque vai te permitir fazer o exercício de memória e de compreensão. Então, o Jordan Peterson, ele dá essa dica que eu acho muito boa. Resumo tem que ser feito com base na sua memória, né? E, pessoal, por fim, olha só, importante dizer aqui, não se preocupem em ler para não esquecer. Muita gente se preocupa com isso. Olha, eu não consigo lembrar de tudo o que o autor disse. Nem precisa se preocupar com isso, né? A gente lê para absorver aquelas coisas. Aquilo que for mais relevante de um livro, necessariamente vai ficar no seu repertório, né? Se preocupe, sobretudo, em fazer o exercício de absorção daquela obra. Isso é o fundamental. Muito mais do que tentar reproduzir, né, ipsis literis as palavras do autor, é você tentar incorporar aquilo ao seu repertório com o que aquele livro, aquele texto, né, comunicou a você de essencial. Então, eram sobre essas coisas que eu gostaria de falar hoje. Espero muito que a live seja útil para vocês, tenha sido útil, né? Tá um calor danado aqui em São Paulo, vocês perceberam, tô aqui suando. Calor atípico, né? A gente não tá acostumado com esse calor de 30 graus aqui, pessoal. E quero convidar vocês também para a nossa aula daqui a 15 dias, sobre o tema como montar a sua rotina de estudos. Então eu vou trazer para vocês dicas de como ajustar suas leituras, tanto a leitura para a faculdade, né, a leitura técnica, quanto a leitura por curiosidade, a leitura espiritual, como é que a gente organiza isso ao longo do nosso dia. Tudo isso são dicas que eu vou tentar trazer para vocês, né, na nossa aula daqui a 15 dias sobre o tema da organização, montando a sua rotina de estudos. Vai ser no dia 14/12 às 20h30, para todo mundo começar, às 20, desculpe, para todo mundo começar, né, o próximo ano já com a rotina de estudos super ajustada. Tudo bem, pessoal? Então, agradeço muito a presença de todos vocês, espero que vocês tenham gostado da live, que ela seja útil, compartilhe com os colegas, né, com os quais para os quais essa live pode ser útil, e até mais. Depois eu vou abrir uma caixinha de perguntas para vocês me dizerem também, tirarem mais dúvidas sobre o tema da leitura, que eventualmente eu não tenha tirado aqui, tá bom? Então eu vou abrir uma caixinha de perguntas só sobre para que vocês interajam comigo, que a gente possa continuar essa conversa. Um abraço enorme para todo mundo. Até a próxima. Tchauzinho.